No vídeo de hoje nós vamos fazer um resumaço do primeiro filme do maior assassino dessa geração, John Wick de volta ao jogo. Olá nerd, eu sou Patrick e mais rápido que John Wick cancelando um CPF de vagabundo é você inscrito no canal. Já feito isso, vamos começar. Nesse mundo de assassino nós temos o John Wick, né, que é um assassino aposentado que acabou de perder a esposa. Em um momento de luto ele recebe um último presente da esposa, uma cadelinha chamada Daisy, um último presente da esposa antes de morrer. A situação complica quando um dia o John para no posto de gasolina e um playboy da máfia russa fica louco pelo carro do John, que frisa era o baita de um Mustang, tipo um carro muito da hora. Cara, aposto que você ia querer ter um carro assim. Mas depois de recusar vender o carro, esse playboy, que era o Yosef Tarasov, né, vai até a casa do John, dá uma surra nele e pra piorar, o pivete mata o cachorrinho, né, ele mata a Daisy. Não tem como você não ficar pé da vida com FDP. Quem faz isso com um animal, velho? Quem é capaz de matar um cachorrinho com certeza merece o pior. Se fosse no Brasil, maluco, a população cancelava o CPF desse pivete. Mas após isso, o Yosef vai até uma oficina vender o carro que ele tinha roubado do John. Chegando lá, o dono da oficina, o Aurélio, reconhece o carro do John e além de dar um soco por ter desviado o cachorrinho, ele simplesmente manda o Yosef partir de lá. O Aurélio também chama o John para contar quem foi que tinha roubado o carro dele e para surpresa do John, quem roubou ele não era um desconhecido, era simplesmente o filho de um antigo sócio do John. Tendo em mente o responsável, o John decide ir para casa se preparar, enquanto o Aurélio conta ao Viggo, que é o pai do Yosef, conta o que ele fez, conta que ele roubou o carro do John. O Viggo, com razão, dá uma coça no Yosef e conta quem é o John de verdade e como ele tinha feito a família do Yosef ser tão grande graças à missão impossível que o John tinha realizado no passado. Essa missão foi o que permitiu o John sair da organização e finalmente se aposentar dessa vida de assassino profissional. O Viggo até tenta negociar com o John, mas logo ele percebe que o John Wick estava com sangue nos olhos, então ele acaba enviando uma dúzia de assassinos para casa do John para finalizar ele. Mas foi uma jogada muito óbvia, tão óbvia que o John já estava esperando por isso, e é por isso que ele acaba massacrando todos os enviados da máfia. Depois disso, o John vai até o Continental, né, que é um local onde tem várias regras, mas a principal delas é não matar dentro do hotel. John consegue o endereço do Yosef com o dono do hotel, que é o gerente, que acabou ficando de bobeira dentro de uma boate. O cara sem noção, como é que um assassino profissional tá atrás de você e em vez de você simplesmente sumir pro lugar mais deserto do mundo, você fica numa boate com mulheres, se divertindo? Porra, velho, você merece morrer só por causa dessa besteira. Com informações de que o Yosef tava na boate, né, já que ele conseguiu com o gerente do hotel e usando as suas habilidades, o John consegue se infiltrar e começa cancelando vários CPFs até chegar no Yosef, né, que acaba saindo correndo da banheira e ele acaba fugindo, correndo pela boate só de toalha, gerando assim a melhor cena de perseguição do filme. Foi bom demais ver o playboyzinho tremendo enquanto o John vai caçando ele ao som de uma trilha sonora mega da hora, entendeu? E enquanto o John vai avançando, o Yosef tá correndo ao mesmo tempo que os capangas do Viggo, que é o pai dele, vai tentando impedir o John. O John se vê forçado a voltar para o Continental, ferido das diversas brigas que ele acabou tendo nessa boate. O Viggo fica sabendo de um contato disposto a desviver o John dentro do hotel. Lembrando, não pode mortes lá dentro. Essa maluca era Perks, né, que invade o carro do John, e se não fosse pelo amigo do John, né, o Marcos, ele tinha ido de arrasta pra cima. O John consegue lidar com a Perks e consegue informações do Viggo, então ele deixa o Harold, que estava no quarto ao lado, pra cuidar da Perks até de manhã. O Harold é um antigo colega do John que ele acabou encontrando ali acidentalmente. Agora eu vou mandar real aqui pra você. Pra mim, poderia ter descido com ela e deixado ela na gerência. Ó, essa aqui tentou me matar, faz aí, cuida dela você. Ou então, ele podia ter pegado ela, tirado ela do hotel e depois ter finalizado ela. Não precisava necessariamente ter deixado ela viva. Eu acho que o John burrou nessa. Mas chegando no covil do Viggo, John toca o terror, queima todos os tesouros, cancela com CPFs, destrói as informações. Mas como ele tava sozinho e, convenhamos, não tinha planejamento, ele foi simplesmente capturado. Ele foi sufocado e só não morreu de novo por causa do amigo deles, né, o Marcos, que acabou salvando a vida dele pela segunda vez no filme. Às vezes esquecemos como John Wick era um cara até sortudo em várias situações. Ele foi salvo da franquia John Wick várias vezes por conta de terceiros. Depois de se livrar graças ao Marco, o John simplesmente mete o apavoro no Viggo, consegue o endereço do Yosef e o John simplesmente vai pra lá. Mas primeiro eu vou te perguntar uma coisa: você entregaria o seu filho? Eu não. O Viggo muito bem podia ter falado pro John o endereço errado. O Viggo também poderia ter, depois que o John ido embora, ter ligado pros capangas dele e falar: olha, eu soltei a localização do meu filho, tira ele daí. Mas ele não fez nada, só ficou parado e deixou só recebendo a notícia depois do que o filho dele foi de arrasto. Mas enfim, segue o roteiro. O Viggo ficou em casa, né, porque ele não fez nada, ele ficou
em casa e começou a fumar um beckzinho, enquanto o John brincava de assassinar. Não deu nem pro cheiro, John meteu uma só, adeus Yosef, ninguém vai sentir sua falta. Enquanto isso, a Perkins, você se lembra dela? Pois é, ela matou Harold e foi vigiar o John, que tinha ido se encontrar com o Marcus no meio do parque depois dele ter matado o Yosef. E quando o Marcus estava voltando pra casa, ele foi surpreendido pelos capangas do Viggo. A Perkins, o próprio Viggo, que tinha descoberto a traição do Marcus por causa da Perkins, e ali realmente parece que foi o fim do Marcus. Mas pô, cá entre nós aqui, o Marcus podia ter se encontrado com o John em casa, num esconderijo, mas deu o maior mole, se encontrou com um cara no meio da rua. Foi muita burrice e o personagem parecia ser muito inteligente. Mas eu admito que pelo menos ele morreu, mas morreu lutando, morreu, pô, como ele falou, né, eu morro do meu jeito. E sabendo da morte do Marcus, o John vai atrás do Viggo, que por sinal foi o próprio Viggo que contou que tinha matado o amigo do John, o cara burro. Beleza, o Viggo contou pro John e ele estava tentando fugir em um avião, enquanto a Perkins, ela foi chamada pela gerência por ter desobedecido a regra. Assim ela acabou indo jogar do Vasco. Adeus Perkins, também não vou sentir sua falta. Revoked. O John consegue alcançar o Viggo e ele foi matando os capangas do Viggo um por um e poderia ter matado o próprio Viggo de cara, tipo, acabando com o filme, mas ele preferiu ter uma luta mano a mano desnecessária. No fim, o Viggo foi de arrasta e o John, ferido por causa da facada, foi para um canino, onde ele acabou adotando um doguinho que estava prestes a ser sacrificado. Parece o destino sempre dando uma nova chance pro John Wick, né, fazendo com que ele, sei lá, continue tendo uma vida mais decente, não fazendo com que ele acabe voltando pra ser aquele assassino frio. E o filme termina com John Wick e esse novo cachorrinho que não tem nome, acho que ele nunca teve um nome na verdade, indo pra casa e John tentando conseguir uma segunda chance, né? Agora sem a sua esposa, agora sem a sua cachorrinha Daisy e agora com um novo cachorrinho. E esse foi o resumo de John Wick de volta ao jogo. Se inscreva no canal porque eu vou fazer um vídeo de cada filme do John Wick até completar a saga. Talvez eu traga até sobre bailarina, hein? Eu conto com você, muito obrigado, assista esse vídeo que tá aparecendo aqui na tela porque vai ajudar muito. Obrigado e até o próximo vídeo.